Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador eterno, que ressuscitou de entre os mortos, está vivo para sempre. É o nosso Deus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Estamos ao vivo pelo Instagram da Igreja Assembleia de Deus, @igreja.advg, e também pelo Facebook de Adilson da Cruz Ribeiro. E nesta manhã em que o mundo cristão comemora a ressurreição de Jesus Cristo, nosso Salvador, nós estamos aqui para fazermos a nossa escola bíblica dominical virtual. E graças a Deus pelos vários irmãos que já entraram aí no Instagram, e temos já algumas pessoas também pelo Facebook. Então convide aí a sua família, você que está entrando aí no Instagram, entre, mas não saia não, tá? Fica aí firme até o final. Nós vamos ficar aqui mais ou menos até 10h15, 10h20. Então nós vamos ter uns 30 minutos de aula, de lição da Escola Bíblica Dominical nessa manhã. Então fica firme aí, e fica com o celular e desliga outras coisas, não fique diante da televisão, mas fica focado aí, tá certo? Eu perdoo se você estiver tomando um café, mas o celular estiver de frente, combinado? Então, eu quero orar agora e depois convidar o pastor Leonardo Santana Silva, homem de Deus, que estará louvando ao Senhor Jesus. Eu vou estar ajudando ele aqui, não sei se eu vou fazer a primeira ou a segunda, nós vamos ver aqui, vamos combinar isso aqui ainda, e vamos cantar o hino 127 do nosso inário, 127 da nossa harpa cristã. Fala, Deus. Então feche seus olhos, oremos ao Senhor. Nosso Deus, nosso querido Pai Celestial, Deus maravilhoso, Deus glorioso, Deus eterno, nós te agradecemos, ó Deus, por esta manhã, por esse dia tão bonito que o Senhor tem nos dado, e podemos dizer como o salmista escreveu: este é o dia que o Senhor Deus fez, nele nos alegraremos e seremos felizes. Pai Celestial, nesta manhã em que o mundo cristão comemora a ressurreição de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, ó Pai, por essa tão grande e maravilhosa salvação que o Senhor tem nos dado por meio de Jesus, por meio da cruz de Cristo. Ó Deus, muito obrigado. Ó Pai Celestial, e nesta manhã eu te peço que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha nos ensinar, que o Senhor venha nos edificar para a glória do teu nome. Que seja uma manhã, ó Pai amado, de aprendizado através da tua palavra e através da instrumentalidade do pastor Marcos Vinícius. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, em nome de Jesus eu oro e posso dizer, oramos, porque eu oro junto com a igreja que já está comigo através do Instagram e do Facebook. Em nome de Jesus. Amém. Convidar aqui o pastor Leonardo, nós vamos louvar o Senhor com o hino de número 127. Paz do Senhor, queridos. Deus abençoe. Nós vamos louvar o Senhor da ceifa. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador,
mas o fogo santo queimando torna útil para o meu Senhor. Fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para os céus. Fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar. E Jesus os saudará, bem-vindos, essa glória espero alcançar. Fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Pastor Marcos Vinícius já está ministrando nesta manhã. Deus abençoe, aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. É bom estar falando com os irmãos, ainda que pela live, né? Mas a saudade dos irmãos é muita. A saudade de estar no templo, saudade de estarmos juntos, fisicamente, porque espiritualmente nós estamos congregados, estamos juntos sempre. Estaremos em Cristo Jesus com o mesmo propósito, com o mesmo pensamento. Nós estamos buscando o mesmo objetivo, que é chegar na glória. E por isso nós não deixamos de congregar. E eu quero compartilhar um texto com os irmãos, que está na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 19 até o 25. E nós vamos falar algumas coisas hoje, aprendendo algumas coisas hoje acerca desse texto. E eu convido os irmãos a estar bem atentos, porque a mensagem é boa, a mensagem é sadia. Está escrito assim, Hebreus capítulo 10, verso 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Cristo, de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Glória a Deus. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, e quem fez a promessa é Jesus Cristo, é fiel para cumprir. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações,
e tanto mais quanto verdes que o dia se aproxima. Glória a Deus. Amados, esse texto, ele vem bem a calhar no momento que nós estamos vivendo. E nós não podemos esquecer do que nós somos, de quem Deus nos fez ser, do amor de Deus por nós, da missão que Deus colocou no nosso coração, no coração da igreja. Nós não podemos esquecer jamais desse propósito divino nas nossas vidas. Até porque nós somos chamados por Deus para um propósito. Deus não nos constituiu filhos, herdeiros, nos livrou da morte, das trevas. Deus não preparou um reino para nós somente por preparar. Deus tem um propósito. O propósito de Deus, em primeiro lugar, é nos fazer filhos dele. Filhos dele. Depois é que nós, quando recebemos essa dádiva, às vezes, esse presente de Deus, que a gente distribua ele às outras pessoas. É claro que nesse processo muitos não vão querer. Muitos não vão querer. Mas há aqueles que querem, aqueles que recebem a palavra, aqueles que têm o temor, que são tocados pelo Espírito Santo de Deus, aqueles que entendem o propósito desses chamados, aqueles que Deus abraça e traz para si. Então nós temos que pregar, nosso trabalho é ir até eles e levar a palavra da cruz, levar a mensagem da cruz, levar Jesus para eles. E uma coisa interessante nesse processo é que às vezes nós estamos falando de Jesus, mas nem mesmo nós acreditamos em Jesus. Muitos de nós falam do Cristo, mas não acreditam no Cristo. Eles não sentem o Cristo. E aí fica muito difícil para quem está ouvindo esse pregador, esse missionário, esse evangelista. Fica muito difícil crer nele ou no Jesus que ele prega. Então, a palavra vai nos dizendo aqui, olha, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Se eu quero que a pessoa acredite na mensagem que eu estou passando para a pessoa, é preciso que eu tenha comunhão com Cristo. Eu tenha comunhão com Deus. É preciso que eu sinta a reciprocidade desse contato com Deus. E esse contato é real. Esse contato com Deus é real. E muitas vezes as pessoas estão na igreja, mas não estão sentindo esse contato. É preciso uma pandemia dessa para nos separar fisicamente, para a gente entender o tanto que é bom ir na casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha que falta está fazendo para nós. Olha que falta está nos fazendo estarmos sentados aqui no templo. Podendo contemplar a face do outro, podendo abraçar, se bem que o momento agora não é de abraço, mas podendo abraçar o outro. Isso é coisa maravilhosa, Deus preparou isso para nós. Então nós precisamos crer nesse Deus e ter experiências com Ele, para que quando a gente falar de Jesus para as pessoas possam sentir o que nós sentimos quando temos comunhão com Cristo. E as pessoas vão ver em nós que a nossa mensagem, ela não vem de nós, ela é lançada em nós, e nós somos canais de bênçãos para as pessoas. Ela vem do alto, ela vem de Deus, através do Espírito Santo, e o que nos proporcionou isso foi o sacrifício na cruz. E aí as pessoas vão ver essa verdade em nós, e com essa verdade em nós, a gente vai falar como se a gente estivesse vendo Jesus. Ele é real. As pessoas vão perceber que nós estamos falando de algo que está em nós, que flui de nós. E é aquilo que Jesus disse, aquele que crê em mim, do seu interior jorrarão rios de água viva. Essa água viva é a palavra de Deus, é o pão da vida, é a mensagem da cruz. E quando as pessoas veem isso em nós, elas vão entender que nós estamos entrando no Santo dos Santos com intrepidez
porque nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Aleluia! Lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Não é fácil. Olha, às vezes a gente fica pensando que o projeto de Deus foi algo normal. Que para Deus pegar o seu único filho e entregar em nosso favor foi algo tranquilo. Não foi, não. Não foi para Deus entregar o seu filho. Não foi para Jesus se entregar, porque ninguém tirou a vida dele, ele que deu a vida dele, em nosso favor, em nosso resgate. Porque o resgate nosso, que estávamos escravos do pecado, é o sangue de Cristo que foi derramado na cruz. Esse é o preço. Esse é o preço que foi pago lá na cruz. Então, quando Jesus derrama o seu sangue e entra no Santo dos Santos, com o seu próprio sangue, diz a carta aos Hebreus, e asperge no propiciatório do Santo dos Santos, e ali Deus recebe como aroma suave e nos perdoa ao ponto dele dizer: eu não me lembrarei mais dos teus pecados e das tuas iniquidades. Glória ele não a se Deus. lembra. Aleluia. E aí a gente pensa que isso também é muito simples. Porque quando Deus diz que não vai se lembrar do nosso pecado, Ele está dizendo o seguinte: eu que não esqueço de nada, eu que não me esqueço de nada, propus para mim mesmo esquecer dos seus pecados, não me lembrar. Isso é muito profundo. Porque Deus sabe que nós pecamos. Deus jamais pretendeu dizer que agora, quando nós nos convertemos, nós não pecamos mais. Deus não tem essa pretensão. Pelo menos enquanto estivermos nessa terra. Depois é outra história. E porque Ele sabe que nós ainda temos dificuldades nessa terra, é que Ele nos proporciona, através do sangue de Jesus, entrar no Santo dos Santos. Pelo novo e vivo caminho, um caminho vivo. E Jesus fala assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, novo e vivo caminho. Até então não tinha caminho nenhum, os caminhos só levavam à perdição. Mas quando Jesus vem, Ele é um novo caminho. E não somente o novo caminho, Ele é o único caminho. Amém. Aí faz toda a diferença. O único caminho que leva ao Pai é o único. Ninguém, nenhuma pessoa, nada, vem até Deus sem passar por Cristo, sem passar por Jesus, sem compreender a mensagem da cruz, sem interiorizar isso, sem receber o Espírito Santo, que é o Espírito de adoção, que é o Espírito que nos faz filhos de Deus, que testifica com o nosso Espírito que nós somos realmente filhos de Deus. Ninguém pode chegar até Deus se não passar por Cristo. E passar por Cristo é entender o sacrifício da cruz, é compreender a necessidade da justificação de Jesus sobre a nossa vida, para que nós possamos ser declarados na presença de Deus como justificados. Porque se isso não acontecer, não há justificação sem Ele, porque a justificação não é minha, é dele para comigo e para com Deus. É dele para em nosso favor, na presença de Deus. É Ele que diz que nós somos agora novas criaturas, que nós somos lavados e remidos, comprados pelo precioso sangue de Jesus. E quando nós somos comprados pelo sangue de Jesus, nós podemos entrar nos santos dos santos através do sangue que nos foi derramado, que foi coberto os nossos pecados, pago. Nós não devemos nada para a morte, mas agora somos devedores da glória de Deus. Precisamos compreender o mistério da palavra de Deus. Depois ele continua: pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu. Esse caminho, para a gente chegar até Deus, ele foi pavimentado com o sangue de Cristo. Então, quando a gente está nessa caminhada,
nós vamos pisando sobre o sangue de Cristo e vamos nos purificando, nos santificando e vamos chegando mais perto dele com ousadia, com intrepidez. Então nós podemos entrar, porque quando nós vamos caminhando nesse caminho, o sangue de Jesus garante a nossa esperança e a nossa vitória. É o sangue de Jesus que garante a nossa vitória. E nós vamos caminhando nesse novo e vivo caminho que ele preparou para nós pelo véu, isto é, a sua carne. Quando ele se deixa, quando ele se entrega em nosso favor, é a carne dele que está sendo rasgada. E aí há um mistério nesse rasgar da carne, porque quando o sacerdote entra no Santo dos Santos, havia um véu. Agora em Cristo Jesus, esse véu foi rasgado, e a simbologia dele é quando Jesus morre, o véu se abre de alto a baixo no templo. Mas aqui é naturalmente falando, mas espiritualmente falando, a carne dele é rasgada. A carta aos Efésios, no capítulo 2, vai nos dizer, ele aboliu na sua carne, ele tirou, deu liberdade na sua carne. A lei que constava em ordenanças, agora não. Agora esse caminho está aberto para aqueles que são lavados e remidos em Cristo Jesus. Podemos entrar através dele no Santo dos Santos. Falar face a face com o Pai. Ver Jesus como ele é. Isso é maravilhoso. A carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, eu quero mostrar aqui aos irmãos. 2 aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. Se puder acompanhar comigo aí, pegue sua Bíblia, vamos trabalhar um pouco. Verso 18 diz assim: e todos nós, quem somos esses todos nós? Os lavados e remidos. Não é a humanidade, são aqueles que ele trouxe para si, lavou com o seu sangue. E todos nós, com o rosto desvendado, o rosto aberto, não precisa de um véu, não tem mais o véu. Com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, olhando e vendo. Coisa maravilhosa, né? Olhando e vendo, porque muitas pessoas olham e não veem. Como por espelho, a glória do Senhor. Gente, quando a gente olha na palavra de Deus, que esse Deus habita numa luz inacessível, onde homem nenhum jamais viu e nem é capaz de ver, como nós estamos. Mas quando ele se manifestar, diz o apóstolo João, assim como ele é, nós o veremos, aí teremos condições de vê-lo. Mas para vê-lo como ele é, nós temos que ser transformados, como diz o apóstolo Paulo. Isso só é possível porque fomos lavados e remidos. Esses todos nós que vamos ter a oportunidade, o privilégio, o prazer de ver Jesus na sua plenitude, na plenitude da sua glória, são os lavados e remidos, e ele vai nos transformar para nos capacitar a poder vê-lo como ele é hoje. A glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. E o que faz isso? O Espírito que está em nós. Todos os dias temos um encontro com Deus. Todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Aonde você está aí, você pode dobrar o seu joelho, você pode clamar ao Senhor, você pode buscar a face do Senhor. Você pode agora, nesse momento, fazer a sua oração pessoal e dizer: Senhor, eu quero ver a tua face. Toca-me agora com a brasa do teu altar. Introduza-me agora no Santo dos Santos. Ainda que espiritualmente falando, de uma forma invisível, mas eu quero sentir. Eu quero ter essa experiência, para que quando eu falar com as pessoas desse amor de Jesus, as pessoas percebam esse amor e as pessoas queiram ter sobre elas esse amor derramado também. Somos nós os canais dessas bênçãos
que recebemos de graça e também temos que passar de graça. E aí ele vai falando mais ainda, Filipenses capítulo 3, verso 21 e 22. Sobre esse assunto, Filipenses capítulo 3 diz assim, olha, verso 20, ele diz, a nossa pátria está no céu. Nossa pátria está nos céus, de onde que aguardamos o nosso Salvador. E esse Salvador tem nome, Jesus Cristo. E aí, o mais interessante é que nós estamos esperando irmos para essa pátria. Por que nós estamos esperando? Porque fomos lavados e remidos. E porque fomos lavados e remidos, nós não temos que colocar a nossa esperança nesta era agora, mas na era vindoura. E que tudo isso que está acontecendo aqui no mundo hoje vai passar. E quando chegarmos lá, toda dor será tirada, toda lágrima será enxugada. E vamos contemplar o face a face. E aí ele diz assim, versículo 21, o qual esse Jesus que transformará o nosso corpo de humilhação. A possibilidade desse hoje coronavírus e em outras ocasiões, outras pestes, outras doenças, a possibilidade de nos atingir ainda é possível, sim. Tem gente que acha que crente não adoece, engana-se. Enquanto estivermos nesse mundo, vamos passar por isso, porque ainda estamos num corpo de humilhação. Esse corpo é perecível, esse corpo é efêmero, ele é passageiro. Esse invólucro é passageiro, mas quando ele nos transformar, aí não mais teremos doença, venceremos as doenças, passaremos da morte para a vida eterna. A morte física não pode nos assustar em momento algum. Temo aquele que pode tirar a sua vida, mas adore aquele que te deu a própria vida, que é Jesus Cristo. E ele diz, ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Aí sim nós podemos vê-lo como ele é. Porque teremos um corpo semelhante ao dele. Um corpo incorruptível. Um corpo que não está sujeito ao pecado. Um corpo que jamais temerá a morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus. A vida eterna que está em Cristo, nesse Cristo que nós pregamos, que nós recebemos, que nós sentimos, que nós temos comunhão, que nos faz crescer cada momento, que nos faz acreditar, que nos faz ter esperança. E que o escritor aos Hebreus vem falando sobre essa esperança. Nós temos esperança. Pelo novo e vivo caminho, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Esse grande sacerdote que a carta dos Hebreus fala é o próprio Jesus Cristo. Uma coisa interessante nesse processo é que, quando Moisés chama Arão e os seus filhos para serem eles os sacerdotes do Senhor, a casa de Levi, ele vem, só tinha Arão e os seus filhos em primeira instância, depois vem multiplicando, e quando chega em Davi, Davi divide os sacerdotes em 24 turnos de 24 sacerdotes, porque eram muitos, precisavam fazer um rodízio no trabalho do templo, no tabernáculo ainda, né? Então ele vai e divide isso, e aí surgiram vários sacerdotes. E aí, desse ponto para cá, surge o Cristo, o nosso sumo sacerdote. Existiam os sacerdotes, então, quando iam ministrar, eram jogados urim e tumim, e sorteava um para que ele entrasse no Santo dos Santos, para manter o Santo dos Santos funcionando. Então, eram, por períodos, nomeados um sumo sacerdote. Na época de Jesus tinham dois.
Anás e Caifás, sogro e genro. Política religiosa dentro de uma sociedade teocrática, isso não funciona. Deus não recebe isso. Essa vaidade é do homem, não de Deus. Então, quando Jesus vem, ele se torna o nosso sumo sacerdote. E todos nós, como diz o apóstolo Pedro, somos sacerdotes. Agora unificou todos aqueles que foram chamados, lavados e remidos, somos agora para Deus sacerdotes reais. Então todos os sacerdotes precisam de um sumo sacerdote. E o sumo sacerdote desses sacerdotes, que são feitos numa nova linhagem, chamados não segundo a linhagem de Arão, mas agora segundo a linhagem de Melquisedeque, o sacerdote para sempre. Essa ordem sacerdotal de Melquisedeque é Jesus, o sumo sacerdote dessa ordem. E nós somos os seus sacerdotes. Então nós podemos entrar até o santo lugar, mas do santo dos santos só ele pode entrar. E ele entra com o próprio sangue aspergido sobre o propiciatório, remindo os nossos pecados de toda a congregação. Que congregação é essa? A igreja dos lavados e remidos em toda a terra. Essa é a igreja. Nós somos justificados por esse sangue. E esse sumo sacerdote da nossa confissão é Jesus. Por isso, ele não somente intercede por nós, mas se entrega por nós. Ele sabe o que sentimos, sabe o que você está passando nesse momento. Ele sabe. Porque ele sentiu. E o Espírito Santo também intercede por nós, porque também sabe o que nós estamos sentindo agora, porque ele está em nós. Antes mesmo da palavra chegar em nossa boca, ele já sabe. Ele vai ao profundo da nossa alma, do nosso espírito, e separa, é o único que pode separar, se é que tem condições de separar. É assim que ele faz. E continuando o texto, que nós estamos com pouco tempo aqui, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, certeza, convicção. Nós somos lavados sim, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Tenha certeza disso, nunca duvide do poder de Deus nas nossas vidas, nunca duvide do projeto de Deus, do plano de Deus para a sua vida, para a minha vida, nunca duvide. Fale com certeza, com confiança, com convicção, que as pessoas vão te ouvir e vão querer estar onde você está. Tendo o coração purificado da má consciência, lavado o corpo com água pura. O sangue purifica dos pecados. E a água viva que é Jesus, que jorra de Jesus, nos lava esse pecado. E o sangue purifica esse pecado. O sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Não tem pecado nenhum que ele não possa fazer, não possa ser retirado. A palavra diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não tem pecado, você que está aí do outro lado, pensando, não, mas eu não mereço. Se você merecesse, misericórdia. Ele quer aqueles que não merecem, porque aí é graça. Aí é graça. Se for para os que merecem, é presente. Mas se for para os que não merecem, é graça. Nenhum de nós merece ou mereceu. Nenhum talento nosso é maior do que os dons de Deus para nós. Nenhum talento nosso. E o versículo 23 vai dizendo assim, guardemos firme a confissão da esperança. Guarde no teu coração. Olha, Paulo escreve aos Gálatas e fala aos Gálatas lá no capítulo 3, vocês são insensatos. Vocês começaram pelo Espírito, estão terminando pela carne. Porventura vocês esqueceram
o que chamou vocês, o sacrifício que trouxe vocês para cá. Vocês esqueceram a palavra da verdade, esqueceram o que nós pregamos, vocês esqueceram. Tenha em mente isso o tempo inteiro. Guarde firme a confissão da esperança, sem vacilar, não temam, segue em frente, o Senhor é conosco. Querido, o Senhor é com você em todos os lugares que você estiver. Não tema, não tema, pois quem fez a promessa é fiel. Eu quero me ater um pouquinho aqui. Quanto tempo tem ainda, pastor Leonardo? 10 minutos, dá para fechar. Eu quero me ater aqui um pouco sobre esse quem fez a promessa é fiel. Porque as pessoas ficam distorcendo os textos da palavra de Deus em favor de algo que ela pretende, usando em benefício próprio. Aí a palavra diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal para o vosso próprio deleite. Jesus não fez promessa aqui para te enricar, esquece esse negócio. Quem está falando isso não tem o Espírito de Deus para falar. Não foi isso que Jesus pregou. Não quer dizer que não possa ter riqueza, mas não possa depender da riqueza. Então as pessoas ficam manipulando, como que manipulando a palavra de Deus. Não, ele fez a promessa de voltar aqui. Ele fez a promessa de vir aqui e morrer por você. Ele fez a promessa de garantir que o que ele te falou, ele vai cumprir. E isso não é promessa de carro, de casa. Esqueçam isso. Essas coisas podem ser acrescentadas, sim, mas não é isso que o Evangelho prega. Não é isso que a palavra de Deus diz. Saia desses lugares. Vai onde o Evangelho é puro, é genuíno. Vai onde Deus quer falar com você de uma maneira verdadeira. Saia desses enganadores. No fim dos tempos, o apóstolo Paulo, o apóstolo João, vai dizendo que no fim dos tempos haveriam muitos enganadores, muitos falsos profetas. E olha que eles até expulsam demônios. Não sei como, mas expulsam. Olha que eles fazem até milagres. Que coisa, hein? Mas não tem comunhão com Deus. Eles jamais terão o privilégio de entrar no Santos dos Santos. Jamais terão o privilégio e a honra de serem tocados pelo Espírito de Deus. Eles não sabem o que é isso. Eles não têm nem noção do que é isso. Porque se tivesse, jamais fariam o que fazem. Fujam desses falsos profetas, dos enganadores, que usam a palavra de Deus, distorcendo. Quem distorce a palavra é o Satanás. Lá no Éden já fez isso. E penso que no céu, quando ele convenceu um terço da comunidade evangelical, ele mentiu também, distorcendo a palavra. Assim como fez com Eva, fez com Adão e vem fazendo com a humanidade até hoje. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar. Não deixando de congregar. Eu tenho aqui um texto sobre congregar e eu quero ler para a gente encerrar. E ele diz assim: congregar é convocar, reunir, agrupar entre iguais. Esse aqui é muito bom. Agrupar entre iguais. Quando Paulo fala da teologia do corpo, que nós somos membros do corpo de Cristo, ele está dizendo, nós estamos agrupados igualmente num só corpo. Ficar ou permanecer juntos, ainda que à distância, mas juntos, com o mesmo pensamento, com o mesmo objetivo. Congregados estamos agora nessa live, mas estamos congregados o tempo inteiro. Aqueles que não tiveram a oportunidade de estar nos vendo na live, estamos em comunhão no mesmo Espírito, congregados. Existir simultaneamente. Eu não existo sem o meu irmão. Eu preciso de você. Nós precisamos
uns dos outros, como diz a palavra. Guardemos-nos também, consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor. Juntos somos mais fortes. Jesus jamais dividiu a igreja, pelo contrário. Quando alguém quis dividir a igreja, chegou para ele: tem gente ali expulsando demônios no seu nome, tem gente ali falando o seu nome, eles não são dos nossos. Deixa eles fazer o trabalho deles. Se não é contra nós, é por nós, tranquilo. Aí agora nós vamos pegar alguns aí que ficam enganando os outros, mas lá naquele lugar tem conversão, tem comunhão, tem sim, porque a palavra foi pregada, ainda que distorcida, mas foi pregada. E quem faz o trabalho da conversão não somos nós fazemos o trabalho da pregação. O Espírito Santo é que convence. Ele vai movendo e convencendo. Fique tranquilo, querido. Deus não se deixa escarnecer. A palavra congregar também é como se fosse sinagogar. Sinagogar é vir à igreja. Igrejar. Igrejar. E quando a gente está igrejando, o significado é assim, um ajuntamento, uma reunião, um encontro. E depois uma reunião mais alta, uma sinagoga lá de cima, o mais alto de todos, ajuntamento. Sabe o que acontece quando a gente está em comunhão, como estamos aqui? Aonde você estiver, e se for aqui no corpo de Cristo, aqui na igreja, no templo, nós estamos no corpo de Cristo. E quando a gente começa uma reunião como esta, ou um culto, como a gente tem costume de fazer, uma reunião de oração, uma vigília, sabe o que acontece? Os anjos lá de cima também estão nessa reunião. E Deus vem, na pessoa de Jesus, receber essa adoração. Então tem um hino que é bacana, a gente cantava muito na igreja, né? Eu não sei se a igreja subiu, ou se o céu desceu, o negócio pegou fogo. Isso é uma verdade. Quando nós nos unimos, nos juntamos em oração no mesmo propósito, buscando a presença e a face do Senhor, querendo com o coração sincero entrar no Santo dos Santos, sabe o que acontece? A gente entra mesmo. Deus recebe a nossa oração, a nossa adoração. Deus recebe os nossos louvores. Deus recebe o fruto do nosso trabalho, Ele recebe. E isso vira um culto gigantesco, transcendental, acima de todas as hostes, dos principados, das potestades, sejam do mal e muito mais do bem. Nós vamos na mesma congregação adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque são esses os adoradores que Ele procura, os que o adoram em espírito e em verdade. Então, quando isso queima em você, a gente se une ao coro celestial, na família de Deus, que diz Paulo aos Efésios. Nós somos a família de Deus, o mesmo corpo. Então, nós vamos falar face a face com Deus. E isso nós não podemos nos esquecer. E não podemos deixar de estarmos unidos uns aos outros. Ainda que em meio a tanta dificuldade, não podemos. E daqui uns dias, com certeza, e aí eu quero encerrar dizendo algo que eu comecei a falar com o pastor Leonardo antes da live, que as profecias estão se cumprindo. Eu gosto muito do tema escatológico, né? Alguém já pode até falar, ixi, já vem o homem, né? Não, mas é porque as profecias estão se cumprindo, e uma delas que é muito bacana, e você pode ver, é que ela começa em 1948. Tentaram por várias vezes congregar Israel na Terra Santa, não conseguiram. Pelo contrário, foram dispersos. Mas agora isso acontece, e de lá para cá as coisas vêm acontecendo, ao ponto de chegar agora, nesse ano, ano passado e esse ano, Israel está clamando no muro das lamentações. E a profecia diz que quando Israel estiver lá clamando
clamando toda a nação, o Messias virá. Eles estão clamando. Eu vi esse vídeo, impressionante. E não foi só um, tem mais. E ele está lá, Hashem, Elohim, chamando Hashem e Elohim, chamando, clamando, para venha em nosso socorro. Isso está escrito, e muitas outras coisas que no outro momento a gente fala. É só para lembrar você que as profecias estão sendo cumpridas, que Israel está no lugar santo, plantado naquela terra, e que lá eles já estão providenciando tudo para que isso aconteça. E em breve, eu creio, Jesus voltará. Glória a Deus, aleluia. Eu creio e trabalho nesse propósito, eu tenho pregado sobre isso. Aqui na igreja os pastores têm pregado sobre isso. Aqui na igreja nós pregamos sobre o arrebatamento da igreja, que foi deixado de lado. Não, a nossa esperança é o arrebatamento da igreja. A nossa esperança é o Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aí nós não pregamos. O nosso trabalho é pregar, e o fruto do nosso trabalho é colher a volta de Jesus, para nos levar com Ele. E eu creio que isso está próximo, porque os sinais da vinda de Cristo, Mateus capítulo 24 e um pedaço do 25, estão acontecendo nesse momento. E todas as profecias de Daniel, de Ezequiel, de Jeremias, de Zacarias, estão sendo cumpridas. E as novas profecias de Apocalipse e aquelas que estão nos evangelhos também estão sendo cumpridas. Cuidado, você pode ser pego de surpresa, porque será num minuto, num abrir e fechar de olhos, a trombeta vai soar. E o interessante dessa trombeta é que não serão todos que vão ouvir. Só os que têm o Espírito de Deus, só quem tem o selo da promessa, e aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Esses vão ouvir, e quando eles ouvirem, é o que está escrito em João capítulo 10, eles ouvem a minha voz, eu conheço eles me seguem, porque as ovelhas do Senhor ouvem a voz do seu bom pastor e segue o seu pastor. Ele vai tocar o chofar, nós vamos ouvir e vamos segui-lo para a glória. Aqueles que creem, deem glória a Deus aí, em nome de Jesus. Nós encerramos nesta manhã esta transmissão, e agora pastor Adilson, pastor Leonardo estão com a primazia aqui da live, viu? Dê um joinha aí se você gostou. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado a Deus por essa palavra. Tu és maravilhoso, Senhor. Aleluia. Eu quero cantar apenas a primeira estrofe, o coro. Esse não tem coro. Primeira estrofe do hino 72, que fala daquilo que o pastor Marcos Vinícius estava ensinando aqui. E domingo que vem, nós vamos ter aqui uma lição da Escola Bíblica Dominical, da nossa lição, né? Nós é porque pegamos a revista também essa semana, e o pastor Marcos Vinícius, nem eu não tenho a revista ainda, mas vou estar pegando hoje, e domingo que vem nós vamos ter uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, da nossa revista, tá? E o hino diz assim: rasgou-se o véu, franca ficou a entrada, confiança temos para ali entrar, onde a divina glória revelada, outrora não podíamos mirar. Por Cristo entrando nada ali tememos, a glória brilha sem nos ofuscar. Na luz estamos e permanecemos, firmes, tranquilos, sem mais vacilar. Aleluia! Glória a Deus. Não sou cantor igual o pastor Leonardo, não. Dá umas rateadinhas, mas vocês não reparam, não, viu? Mas eu vou cantar mais uma estrofe, porque é muito bonita a letra desse hino, né? Exatamente aquilo que o pastor Marcos Vinícius pregou, né? A segunda estrofe diz: contigo ali, Senhor, nos encontramos,
pois nos levaste já ao Santo Pai, em cuja graça aceitos sempre estamos, em cujo amor tão grande nos atrai. A ti, ó Filho, em ti, ó bem-amado, e só em ti temos aceitação. E quem no sangue estando já lavado, isento está da eterna perdição. Pastor Marcos Vinícius. Sim. Mas exatamente, hein? Esse hino aqui, o que você pregou. É de Deus, né? Em Cristo somos aceitos. Em Cristo somos perdoados. E somos livres da ira vindoura. Glorificado seja o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, meus queridos, quero lembrar a vocês, para hoje à noite, às 19 horas, reúna toda a família. Reúna toda a família. Quero que os adolescentes, as crianças, os jovens, os adultos, os idosos, todos reunidos para a celebração da ceia do Senhor. Estaremos aqui eu, pastor Leonardo, pastor Marcos Vinícius, pastor Tiago Bandeira, a pastora Hebe, estaremos aqui alguns do louvor, mantendo essa distância, né, exigida pela Secretaria de Saúde, e vamos estar aqui celebrando a ceia do Senhor. E você aí na sua casa com a sua família. Se você não comprou o suco de uva, compre o suco de uva. Já deixe uma porção no copo ou na xícara. Já deixe uma porção daquilo que todos vão participar. Já deixe o pão também cortado. Tá certo? Deixe o pão cortado, pronto. Para que nós vamos apresentar os elementos durante o culto e vamos consagrar esses elementos, orando, consagrando os elementos da ceia, e depois todos juntos vamos participar. Então reúna a sua família. Eu já liguei para algumas pessoas que estejam com a família. Por exemplo, liguei para a Isabela, a neta da irmã Odete. Falei: Isabela, vai lá junto com a sua avó para ela participar da ceia também. Então faça isso, vamos reunir a família e todos participarmos da ceia, assim como foi na primeira Páscoa, ali no povo de Israel, ainda no Egito, né? Na noite que eles foram embora, eles reuniram cada família na sua casa. Então foi a primeira Páscoa e a Páscoa nas casas, cada família matou um cordeirinho. Cada família reunida, a família, se era muito pequena, diz lá o texto que para reunir com outra família pequena. E todas as famílias ali participaram da primeira Páscoa. E depois eles partiram rumo à terra prometida. Então vamos fazer isso hoje. Não é comum nós fazermos isso, vai ser a primeira vez que nós vamos fazer assim. Porque o ideal é toda a congregação reunida, como a igreja primitiva fazia, né? Toda a igreja reunida participava da ceia. Mas hoje vamos fazer assim. Deus nos tem dado esses instrumentos, que é a internet, as redes sociais, Instagram, Facebook. Então nós vamos participar dessa forma, dessa maneira, hoje às 19 horas. Então, vamos todos reunidos, família reunida, assim, focados mesmo, escutando e ouvindo, vendo e enxergando. Amém? Amém. E vamos fazer assim, né, pastor Leonardo? Glória, né, pastor Marcos Vinícius? Glória a Deus, glória a Jesus. Então até logo mais às 19 horas, quando estaremos juntos celebrando a ceia do Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor Deus, o nosso Pai Celeste, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Até logo mais às 19 horas, em nome de Jesus, se o Senhor assim o permitir. Amém. Estarei salvando aqui no Facebook e enviando para o ADVG Membros
essa palavra. Glória a